A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema central falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição 2, comentaremos a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O textuário encontra-se em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 ao versículo de número 20. Então vamos dar início à nossa lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos falar um pouco sobre doutrina do pecado. Sim, doutrina do pecado. É uma doutrina bíblica que está nas Sagradas Escrituras e que devemos entender para não cair nas falsas doutrinas que são ensinadas por pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, até porque muitas dessas pessoas que criam as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, não acreditam piamente na Bíblia conforme nós cremos e pregamos e anunciamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, porque ela é infalível, ela é suprema, meu irmão, e ela é inerrante. Acreditamos em todas as sagradas escrituras, porque é o texto que Deus quis que nós tivéssemos, e todo o texto ali foi inspirado por Deus, pela instrumentalização do Espírito Santo na vida dos escritores sagrados. Então a Bíblia Sagrada fala sobre a doutrina do pecado e é isto que nós vamos falar nesta lição. O que nós entendemos conforme está na lição, seguindo o roteiro da lição bíblica que iremos estudar nesta lição 2, o autor vai falar sobre a queda do homem, que de fato o homem é criado em perfeição, está vivendo agora no jardim do Éden juntamente com a mulher e tudo aquilo que Deus criou, porque Deus preparou o ambiente adequado para o ser humano, para ele viver sem pecar. Entretanto, Deus deixou o homem ser livre. E isso não foi mal, isso foi a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, que Deus não quer ninguém seguindo a ele como um robô. Deus não quer ninguém seguindo a ele com a venda nos olhos, mas Deus quer que o homem tenha entendimento e o siga, entendendo que ele é o Senhor. E Deus assim cria o homem. Adão está no jardim, Eva está no jardim. Entretanto, os dois pecam, os dois erram. E esse erro dos nossos pais, Adão e Eva, atinge toda a humanidade, porque foi isso que Deus tinha falado para o homem, que do dia que ele pecasse, ou seja, que ele comesse do fruto proibido, ele morreria. E essa morte alcançou o homem. A morte física, a morte espiritual. E a pior de todas, a morte eterna, que é quando não tem mais jeito. Então o homem cai, o homem peca, e isso gerou consequências. Então o homem pecando, a sua natureza agora está caída, a sua natureza agora está inclinada para as coisas contrárias ao Criador, porque isso é a natureza humana. E todo homem hoje nasce em pecado. E que pecado é este? É o pecado cometido? Não, o pecado original, que ele herdou de Adão. O homem nasce em pecado herdado, porque ele herdou de Adão, que foi o nosso pai, que todos descendem de Adão e Eva. Deus não criou vários casais, Deus criou um único casal. E deste único casal está essa toda a humanidade como nós a conhecemos hoje, passando dos quase 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas vivas, no caso, com exceção daqueles que já morreram.
Então, meu irmão, nós vamos estudar justamente sobre isso. Que o pecado é que causa essa deturpação no entendimento da doutrina bíblica do pecado. Porque o mal está sendo interpretado. A consciência humana, então, fica ela cauterizada e aprisionada ao engano, quando o mal é reinterpretado, tentando mudar o que é mal. Aquilo que a Bíblia diz que é mal, que é pecado, que é errado, as pessoas tentam inverter para tentar mostrar que é o contrário. O ponto primeiro da lição, o autor vai falar sobre o ensino bíblico da natureza do pecado. Neste ponto, o autor vai definir o que é pecado. A escritura, conforme nós lemos e compreendemos, faz um uso variado, meu irmão, de termos para referir-se ao pecado. Algumas dessas expressões realçam as suas causas, a sua natureza e as suas consequências. No Antigo Testamento, a mais importante expressão hebraica é o conjunto de palavras representados por um termo que possui o sentido básico de errar o alvo ou errar o caminho, como nós normalmente definimos o pecado, que é o que? Errar o alvo, errar o caminho. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o principal termo para designar o pecado é a palavra amartia, que possui conotação de erro moral. Então aqui nós já estamos vendo, no Antigo Testamento tinha o entendimento, o significado da palavra era errar o alvo, errar o caminho. No Novo Testamento já tem uma pegada como erro moral. E essa palavra, meu irmão, ela aparece 300 vezes, com o sentido de errar o alvo propositadamente. Propositalmente. 300 vezes. Então é erro. Definição de pecado. Errar o alvo, errar o caminho. É um erro moral. Pecado é sempre contra Deus, visto que não se atinge a marca que ele estabeleceu. Não atingiu seu padrão de amor. Não atingiu a obediência perfeita devida a ele. Então, pecado, meu irmão, é sempre contra Deus. Seja o pecadinho pequeno ou o pecado grande. Porque o pecado tem gradação. Isso é fato. Existe gradação de pecado. Entretanto, o pecado pequeno, quanto grande, quanto médio, todos é sempre contra Deus. E por isso a Bíblia nos fala que quem comete pecado, comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Então, nesse contexto, a palavra iniquidade ou ilegalidade significa uma atitude de rebelião geral contra os mandamentos de Deus. Em consequência do pecado, o homem é afastado de Deus e faz com que ele, o homem no caso, peque contra o próximo. Porque o homem se afastando de Deus, automaticamente ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus e, consequentemente, fazendo aquilo que ataca o seu próximo. E a gente tem que entender também, antes de passarmos para o próximo ponto, é que o pecado, meu irmão, não é somente praticar obras contra o Senhor. Não, o pecado não é só praticar obras contra o Senhor, não. Mas isso também inclui a omissão em praticar o bem. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando, ele pecou. Ou seja, pecado não é só cometer, não é só praticar algo contra o Senhor, não, mas também a omissão na prática do bem é pecado. Então, pecado, portanto, é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. A condição do homem caído é sempre pecar, porque é a inclinação da sua natureza pecaminosa. Por isso, hoje nós vemos as criancinhas, quando começam a andar, a falar, ter um pouco de entendimento, elas mentem. E muitas vezes você pode até perguntar, mas quem ensinou esse menino a mentir? Ninguém. Não precisa ensinar, porque o ser humano já nasce
inclinado para pecar. Todo ser humano já nasce com a sua natureza caída, porque herdou de Adão o pecado original. Então, tendo o corpo em pecado, já tem a inclinação natural de pecar. Por isso acontece. E isso só é mudado através do novo nascimento, através de verdadeiramente ter um encontro com Cristo, da reconciliação do homem para com Deus. Isso só é possível através de Cristo, porque o elo foi quebrado. O primeiro Adão pecou e todos caíram, mas através de Cristo, que a Bíblia nos chama de segundo, de último Adão, todos têm a oportunidade de ser ligado a Deus, de ser inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. O tópico segundo deste primeiro tópico, na verdade o segundo subtópico, vai falar sobre a universalidade do pecado. Aqui neste ponto, o autor vai mostrar que o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Arbítrio é aquilo que nós tínhamos já falado, que Adão escolheu desobedecer a Deus. E a sua desobediência gerou o pecado original, porque todos descendem de Adão e Eva. Então, isto é herdado pela humanidade. O homem já nasce em pecado, porque isso foi transmitido. É o que a Bíblia fala, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a universalidade do pecado é isto, ela alcança toda a humanidade. Toda a humanidade foi alcançada pelo pecado original. E nesta lição, vale frisar também que nós não vamos ficar em debates sobre as várias visões que se tem a respeito das várias modulações interpretativas da doutrina, tanto do pecado original, que é essa universalidade do pecado, bem como a corrupção total, que o autor coloca aqui, que na verdade a gente chama também de depravação total. O que nós temos que entender, meu irmão, é que o ser humano foi criado em estado de inocência, conforme nós já lemos. Mas ele pecou, porque ele herdou. Agora todo homem herda essa natureza caída. O pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, não. Não é isto que a Bíblia nos mostra. Não é o mau exemplo que uma pessoa comete, e isso é o pecado, que é passado por essa força do mal. Não, é o mal inerente à natureza humana. Já está no ser humano. Então, dentro desses dois subtópicos aqui, a universalidade do pecado e a corrupção do pecado, nós temos que entender que, em decorrência do pecado de Adão, o homem encontra-se espiritualmente morto e incapacitado de vir a Deus por si mesmo. Ele não tem condição. Então, o que isso significa de o homem estar morto? De o homem estar à parte de Deus. Não tem a condição de vir para Deus por si mesmo. Então, o que isso significa? Significa que por causa da queda, todas as áreas de nosso ser elas foram afetadas. E esse estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana é o que nós chamamos de depravação total ou corrupção total, que é a inclinação para fazer o errado resultante desse pecado original. Então, essa corrupção ou degradação impede o homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. O homem não tem condição de levantar-se e ir para Deus. O homem não tem condição de dar o primeiro passo para Deus, porque muitas vezes nós ouvimos isso. Creio que certamente você já ouviu. Você nunca ouviu alguém falar: venha para Cristo, dê o primeiro passo que Cristo dará os outros por você. Na verdade, isso está errado. Não é isto que acontece. O primeiro passo foi dado por Cristo. O segundo passo foi dado por Cristo. O terceiro passo foi dado por
Cristo, o homem não tem parte na salvação. A única parte que o homem tem é aceitar a oferta que lhe é oferecida, porque não é pelo esforço dele, não é pelas boas obras dele, mas é unicamente pela graça de Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus. O homem não tem parte na salvação. Se Deus não der os passos para que ele venha se redimir, para com ele o homem não é capaz de tomar a iniciativa. O homem não tem a condição de vir para Deus, se Deus não agisse de misericórdia para com a vida dele. Então isso nós temos que entender e ficar bem claro isso. O homem não pode dar início ao processo da salvação. Por quê? Pois o seu livre arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Por isso, somente ao ser atingido pelo que nós chamamos de graça preveniente. O que é isso? É uma ação divina que antecede a convenção. É que o homem recebe a capacidade de arrependimento, que o homem recebe a capacidade de fé. E isso mostra que a fé, ela antecede a regeneração. Em resumo, nós podemos falar que o pecado original e a corrupção total tornaram o homem totalmente incapaz de até mesmo desejar aproximar-se de Deus. Entretanto, a graça preveniente o homem recebe divinamente essa capacidade para crer, de arrepender-se e ser salvo. Então, portanto, meu irmão, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas ela é gratuita e divinamente ofertada. Então, neste primeiro ponto, o autor vai definir o que é pecado, bem como vai mostrar que o pecado é universal e que o pecado alcançou todas as esferas do ser humano, seja sua parte física quanto a sua parte espiritual. E entendemos também que o homem não tem condição de se chegar para Deus se Deus não agir em benefício dele, porque quem deu início da salvação é Deus e quem finaliza a salvação é Deus. O homem só responde pelo chamado, pelo convite que Deus faz a ele. É isso que Deus fez pelo ser humano. O mérito da salvação é exclusivamente de Deus. O segundo ponto da lição, segundo tópico, o autor vai falar sobre a teologia moderna. Neste ponto, que é o cerne da lição, que vai falar sobre a deturpação da doutrina do pecado. Então, neste ponto aqui, nós vamos falar das doutrinas que são ensinadas, que surgiram erroneamente com homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, para tentar enganar as pessoas. Na verdade, para tentar enganar as pessoas, para acomodar as pessoas ao seu erro. Porque o ser humano tem essa tendência natural de errar, mas não reconhecer, mas tentar adequar, tentar com que o seu erro seja mascarado. Passe um pano frio, como nós, panos quentes, panos frios, que esconde o seu erro. Então, dentro dessas teologias modernas, porque foi algo que surgiu dentro do liberalismo teológico, se não dentro, em consequência do liberalismo teológico, que também vai ser uma dessas teologias que nós vamos ver aqui, mas tudo surge justamente com o advento. O advento de quê? Do iluminismo, do renascentismo. E com esse advento, o mundo, até então, que tinha uma noção de teocentrismo, agora passa ao antropocentrismo teológico. E isso começa a se desenvolver de uma forma contrária à palavra de Deus, colocando o homem no centro, colocando o homem como ser principal e tirando Deus. E foi isso que aconteceu. E tudo isso deu origem a uma teologia que é chamada de doutrina social da igreja, que é uma teologia que a teologia católica, na verdade, passou a discutir. Ou seja, o Papa Leão XIII, ele começa
a discutir a doutrina social da Igreja em seus concílios, cujo intento era manter o primado dos valores morais e mediar o conflito entre o socialismo e o liberalismo. O tempo vai se passando e agora os papas Pio XI e Pio XII propuseram uma nova, em aspas, cristandade, que era uma terceira via. Agora, uma terceira via onde? Entre o capitalismo e o comunismo, nós temos que criar uma terceira via. E essa terceira via, que vai ter origem no Concílio Vaticano II, é o que deu origem à doutrina social da Igreja, DSI, Doutrina Social da Igreja, que é outro termo para o pecado social. E isso foi institucionalizada pelo catolicismo. A partir deste momento, então, a hermenêutica moveu-se da revelação bíblica para o antropocentrismo teológico. E com isso, agora, eles começam a ensinar que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça, desigualdade. E desta forma, meu irmão, o que acontece? A redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso apenas resolver a questão social. Então, na prática, o que a teologia do pecado social prioriza? A questão social, em detrimento da moral. O pecado acontece por causa de uma questão social. É a questão social que tem que ser resolvida e não a moral. É isso que eles ensinam. Na prática, é isso. Ou seja, a ordem dos valores está se mostrando equivocada. Por quê? As injustiças sociais são apenas sintomas. As causas do sofrimento, meu irmão, são as ações de ordem moral. As causas são as ações de ordem moral. As injustiças, pobreza, desigualdade, isso tudo são consequências. Então, não são a causa, são as consequências de ordem moral. Então, quando se faz essa mudança de ênfase no pecado original, que é inerente, como nós falamos, à natureza humana, o homem já nasce com a natureza caída. Quando eu mudo essa ênfase do pecado original para o pecado social, eu estou enfraquecendo a responsabilidade moral do pecador, que na verdade é esse o objetivo da teologia do pecado original, é mudar a ênfase do pecado original para o pecado social, e com isto eu vou enfraquecer a responsabilidade moral do pecador. Então os temas morais passam a ser tolerados, os temas morais passam a ser agora ignorados e deixam de ser primazia no trato com o pecador. Os irmãos compreenderam como a teologia do pecado original, ela tira a questão social, renega esses temas que agora vão ser tolerados, que agora vão ser rejeitados, ou seja, a moralidade está jogada na lata do lixo. Porque ele fala isso justamente como nós falamos, que a causa do pecado não é porque o ser humano é um ser moralmente caído. Não, não é por isso não. É por causa, eles falam das injustiças que ele sofre. E isso vai gerar o pecado, e não é o contrário. As consequências do pecado vai gerar injustiça. As consequências do pecado geram desigualdades. As consequências do pecado geram pobreza. Então, refutando a teologia do pecado social, a igreja tem que ensinar o contrário, que o pecado é combatido na questão moral. O ser humano está perdido sem Deus. Deve-se resolver primeiro a causa moral. Fazendo isso, a sociedade vai andar
em conformidade conforme Deus deixou. Então a teologia do pecado liberal, social, a teologia do pecado social é isto: tentar inverter a causa pela consequência, quando na verdade a causa é de conceito moral e a consequência é esses conceitos sociais, sim, que vai acontecer, e não o contrário. Primeiro moral, que é a causa. A consequência são as questões sociais e não o contrário. O homem peca porque ele é um ser caído. O homem é inclinado ao pecado. E não conforme eles estão querendo ensinar, colocando o homem no centro, como se o homem fosse agora o centro dessa premissa. O segundo ponto vai falar sobre teologia da libertação. Essa teologia da libertação, ela tem um flerte, ela tem uma afinidade com as ideias socialistas, com as ideias comunistas, do comunista mais conhecido, que é Karl Marx, que foi Karl Marx, né? Que apregou, no caso, a luta entre classes, apregou uma revolução social prometendo a libertação das supostas estruturas opressoras. Tem alguns nomes de quando surge essa teologia da libertação. Sempre que você for estudar a teologia da libertação, sempre você vai ouvir falar desses homens, que foram através deles que provavelmente surgiu essa teologia antibíblica. Gustavo Gutierrez, um peruano, e Clodovis e Leonardo Boff, Brasil. Foi quando surgiu a teologia da libertação. E ela tem uma premissa, essa teologia da libertação, que é inculturar uma fé libertadora nas camadas populares, que favoreça a formação da consciência crítica. A premissa da teologia da libertação, meu irmão, é inculturar uma fé libertadora nas camadas populares que favoreça a formação da consciência crítica. Desse impulso, surgem teologias de cunho emancipatório, de gênero, sexualidade e de raças. E uma dessas vertentes é a teologia da missão integral. Os seus autores negam. Se você for falar com alguém que segue a teologia da missão integral, ele vai dizer, não, nossa teologia não é teologia da libertação. E eles vão negar. Mas é uma vertente, porque nós estamos falando da teologia da missão integral, porque a teologia da libertação ela tem uma atuação muito forte, principalmente aqui no Brasil, dentro da Igreja Católica. Mas surgiu uma vertente nas igrejas evangélicas chamada de teologia da missão integral, que essa teologia ela está, meu irmão, fundamentada dentro dessa teologia. É uma vertente, vamos falar, é uma vertente da teologia da libertação. E as duas, tanto a teologia da libertação e essa vertente que está dentro do meio evangélico, teologia da missão integral, são inegavelmente, meu irmão, de influência marxista. As duas. Porque essas duas teologias elas vão reduzir a fé cristã em militância ideológica, em militância política, em militância socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são postas acima dos valores do reino de Deus. Então, o que a teologia da libertação faz, juntamente com a sua vertente, teologia da missão integral, que está dentro de muitas igrejas evangélicas? Ela transforma o evangelho em inconformismo. Luta de classes. Transforma o evangelho em assistencialismo. Enquanto o arrependimento, a libertação do pecado, a transformação de caráter em uma nova vida em Cristo, isso são negligenciados, isso não é falado. Isso é colocado em segundo plano, talvez até em terceiro, porque a missão deles é isto, é a luta de classes, é o assistencialismo, é o inconformismo com a situação que você está vivendo. Por quê? Porque você está sendo oprimido. E o evangelho não é para ser opressor. Entretanto,
cabe esclarecer, dentro deste ponto aqui, dessas duas teologias, meu irmão, que o autêntico cristão, ele não é insensível, não, às causas sociais, não. Não, a igreja não é insensível, o crente não é insensível às causas sociais. Pelo contrário, destaca-se que a justiça social sempre foi uma bandeira defendida pelo cristianismo. O que o crente bíblico que acredita na doutrina bíblica do pecado é que ele não admite que a ideologia marxista sequestre o evangelho de Cristo e reivindique para si a paternidade das pautas sociais, em desfavor dos valores morais do reino de Deus. Isso que não se admite. Isso não é para ser admitido, que a ideologia sequestre o evangelho de Cristo e venha reivindicar para si a sua ideologia de forma que a paternidade das causas sociais passe a ser marxista, ideológica, desfavorecendo o reino de Deus. Não, isso não. A igreja não é insensível às questões sociais, mas a igreja, meu irmão, ela prega o evangelho, porque essa foi a missão principal que Cristo nos deixou. E não é fazendo guerra, lutas de classes, se revoltando, se conformando, brigando, pegando em armas para lutar, para brigar. Não, o evangelho não é isso. A outra teologia que o autor aqui da lição vai nos falar sobre essa teologia moderna é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico certamente é o que deu. Na verdade, esse liberalismo teológico deveria estar no começo desse tópico, porque a partir dele é que surge todas essas outras teologias modernas. O liberalismo teológico ele passou a ser racionalista, ou seja, a interpretação bíblica passa a ser racionalista. Ou seja, começa-se agora a duvidar da historicidade da Bíblia, começa-se agora a duvidar da inspiração da Bíblia, da inerrância, da sua infalibilidade. Tudo isso eles começam a questionar. Isso é liberalismo teológico. E começam agora a interpretar as doutrinas da fé de forma diferente. Começam agora a querer ressignificar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos tirar os textos que dizem eles são opressores, que pregam ódio. Ou seja, isso é liberalismo teológico, querendo reinterpretar e ressignificar as Sagradas Escrituras. Dentro dessa teologia moderna chamada liberalismo teológico, o pecado é relativizado. Prega-se o ecumenismo religioso e toda experiência espiritual eles consideram válida. E nesse cenário, o que acontece? Os milagres e a ação sobrenatural são consideradas mitológicos. Não é à toa que surge, dentro do liberalismo teológico, surge um homem, Rodolph Bultmann, que agora ele quer fazer a desmitologização, palavra grande, desmitologização do Novo Testamento. Porque ele diz que a Bíblia só é crível se dela tirarmos os mitos. E o que ele diz que é mito na Sagrada Escritura? Diz que os milagres, sinais, as teofanias, revelações sobrenaturais, ele fala que tudo isso é mito. Então isso faz parte da teologia do liberalismo teológico. Então nós devemos estar preparados para contrapor tudo aquilo que seja contrário à palavra de Deus. Porque nós, como crentes fiéis à palavra de Deus, nós cremos na inspiração, na inerrância
e na infalibilidade das sagradas escrituras, meu irmão. Isso é o que nós reconhecemos, porque as sagradas escrituras é suprema, ela é inquestionável, ela é a árbitra em matéria de fé e prática. Tudo contrário ao que é ensinado pelo liberalismo teológico, que tenta desqualificar o que está preconizado nas Sagradas Escrituras. E para encerrarmos nossa lição, o terceiro tópico é falar sobre a normalização do pecado. Crise ética e moral. A ética nós podemos definir como os valores que regulam a conduta de uma pessoa. O que é ética? Os valores que regulam a conduta de uma pessoa. Já a moral é a prática dessa conduta. A ética nós vamos falar que é a teoria. E a moral é a prática. Ou seja, a ética são os valores que regulam a conduta de uma pessoa, enquanto a moral é a prática dessa conduta. Ou seja, a moral é a ética colocada em prática. Então, dentro desta concepção, nós percebemos e entendemos que a obediência aos princípios bíblicos, ela reverte o caráter cristão. Conforme Paulo falou que não vos conformei com este mundo, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, está refletindo. A obediência à palavra de Deus gera princípios bíblicos que vão refletir no caráter do crente, porque os valores cristãos são permanentes. Por que eles são permanentes? Porque a fonte de autoridade é permanente. E qual é a fonte de autoridade? A palavra de Deus. Por isso é permanente. A palavra de Deus ela é permanente. Então, enfrentando essa crise ética e essa crise espiritual, nós devemos entender que Deus tem nos levantados para o quê? Para sabermos, defendermos, sim, defendermos. Porque a morte de Cristo, meu irmão, não é à toa que a armadura de Deus é arma de defesa contra os ataques do maligno. A gente estudamos em lições anteriores, trimestres do ano passado, falando sobre essas defesas, nos defendendo nesta batalha espiritual que enfrentamos, que não é contra carne nem sangue. Mas muitas vezes ele usa as pessoas para tentar nos atacar. E nós devemos fazer conforme Pedro falou, que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós vamos ser interpelados e devemos estar preparados para responder, obviamente com mansidão e temor, a qualquer pessoa que venha impedir a razão da esperança que há em cada um de nós, através da palavra. O ponto 2, o autor vai falar sobre a imoralidade sexual. Por que ele vai falar sobre isso? Porque quando se enfraquece a doutrina do pecado, nós estamos favorecendo o avanço da imoralidade sexual. A gente não falou sobre as teologias modernas? A teologia do pecado social renega, ou seja, a imoralidade sexual dentro dessa teologia aqui, o homem não é confrontado para se consertar. Não, porque isso não é questão moral. Isso não é questão que está afetando a ele diretamente. Por quê? Porque isso é apenas consequência, segundo essa teologia, da opressão que ele sofre, das injustiças. E aí vai. E o liberalismo teológico nem se fala. Bem como a teologia da libertação. Então, quando se enfraquece o ensinamento da doutrina do pecado, que o homem tem uma natureza caída, que o homem precisa se converter a Cristo para ser regenerado e ser transformado de seus maus caminhos. Quando não se faz isso, acontece uma banalização. E dentro dessa banalização, que abarca a imoralidade sexual, aí começa agora a banalização do relacionamento íntimo antes do casamento, do relacionamento íntimo com pessoas a qual você não é casada, com relacionamento íntimo antes do casamento,
com a normalização da homoafetividade. Então, tudo isso, meu irmão, é consequência do pecado. Não é consequência das questões sociais, não. É consequência do pecado que está dentro de cada ser humano, porque todo homem tem a natureza pecaminosa, então isso está inerente a todo ser humano. E o afrouxamento da moral vai impor isso. Vai impor que ensinamentos contrários à palavra de Deus nas escolas. Vai acontecer ensinamento à palavra de Deus contrários. Então é isso que acontece. Ensinamentos que vão contra os preceitos bíblicos. Não é à toa que as escolas hoje estão ensinando ideologia de gêneros para a criança. Estão erotizando a infância das crianças porque estão pervertendo a sociedade. Estão pervertendo as crianças e adolescentes para crescerem como delinquentes, para crescerem como pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas não sabe eles. Não sabe, eles não sabem, meu irmão. A gente ora para Deus alcançar eles, porque eles não sabem que o evangelho de Cristo transforma o mais vil pecador. Por isso a palavra de Deus nos fala: ainda que as vossas vestes sejam como escarlate, sejam vermelhas, cintilantes, elas se tornam mais alvas do que a neve, porque o sangue de Cristo liberta o homem de todo o pecado. Mas para que isso aconteça, tem que se levantar pessoas para anunciar o evangelho. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem envie? Então, meu irmão, cabe à igreja, cabe a cada um de nós anunciar as verdades sagradas, porque é ela que liberta o homem de todo o pecado. E as pessoas têm que entender, que é o que a Bíblia fala, que os devassos, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas cometem imoralidade sexual. E quando o cristão fala isso, meu irmão, ele não está desprezando as pessoas, não. Não, não é isso, não. Estamos abominando a prática do pecado. Estamos abominando aquilo que aquela pessoa comete. E alguém pode perguntar, mas como é possível isso? Sabe como é possível? Você já vê isso acontecendo na atualidade. Não precisa nem ser crente para você ver. Só basta ir no presídio. No presídio o que mais tem é mães, são pais, que estão ali para visitar os filhos, que é raro estão pagando pelo seu delito conforme a lei. Vá lá e pergunte para a mãe, para o pai daquela pessoa: você ama quem você está indo visitar? Sim, amo. Mas você concorda com o que ele faz, com o que ele fez? Não, não concordo não. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando aqui. Que não estamos desprezando as pessoas, não. Estamos falando contra a sua prática pecaminosa. Porque a palavra de Deus, ela combate, meu irmão. Não é o homem, não é a dignidade da pessoa humana. O que o evangelho de Cristo combate, o que o evangelho de Cristo, meu irmão, abomina é a prática do pecado. Por isso o evangelho é pregado para que a pessoa se converta de seus maus caminhos e seja transformado pela renovação da sua mente. Ou seja, que ele mude, que ele sofra uma transformação, que isso é operado pelo poder do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê em Cristo. Então nós temos que entender isto.
Para ficar claro, no caso, para dizer que os crentes atacam as pessoas, que os crentes vai contra as pessoas. Não, o crente não vai contra as pessoas. Não. O evangelho ensina a respeitar a dignidade de toda e qualquer pessoa humana, ou seja, tratar bem. O que o crente combate é a prática pecaminosa do pecado, porque é isso que a palavra de Deus fala e ensina, e deve ser ensinado e falado para que todos tenham pleno conhecimento da verdade. E para encerrarmos a lição, o autor vai falar sobre a dessacralização da vida. Este ponto aqui da lição vai ter uma lição exclusivamente só sobre esse tema. Mas o autor aqui já dá uma pincelada. E é aquilo que eu estava falando, a Bíblia nos mostra que a Igreja de Cristo, a Bíblia nos mostra, nós entendemos e vemos isso, que a Igreja de Cristo ela defende a dignidade humana. E essa dignidade humana, meu irmão, que a Bíblia defende, que a igreja defende, é desde a concepção. Por isso o autor está colocando aqui a dessacralização da Bíblia. Porque desde a concepção, ali temos uma alma. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada. A Bíblia ensina que a vida humana não pode ser violada. E ainda a Bíblia nos mostra, meu irmão, que a vida humana ela tem origem. E essa origem é de Deus, porque foi Deus que deu vida ao ser humano. Com tudo isso que nós estamos falando, chegamos à conclusão, é claro que por conseguinte, a vida é inviolável e ela deve ser valorizada. Por isso o corpo humano ele deve ser cuidado, deve ser alimentado, deve ser respeitado, deve ser preservado, porque não é à toa que o corpo humano, quando o homem se converte a Cristo, passa pelo novo nascimento, ele passa a ser agora morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então nós devemos ter cuidado com essas ideologias que surgem como autonomia incondicional. Ou Cristo é seu Senhor ou não é. Se Cristo é seu Senhor, o seu corpo pertence a Cristo. É isso que a Bíblia nos fala. Por isso nós pregamos essas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por isso nós anunciamos e falamos que esses slogans, que meu corpo, minhas regras, é antibíblico. Porque foi Deus quem criou-nos. Foi Deus quem nos deu a vida. É Deus que preserva a nossa vida. Então nós devemos entender que não é meu corpo e minha regra, não. Meu corpo é de Cristo. Seu corpo é de Cristo. Então as regras quem dá é Deus. E essas regras estão estabelecidas na palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, nós temos que entender, como eu falei agora há pouco, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele não pode ser nem profanado, nem maculado, nem desonrado. Entretanto, sabemos que há um espírito da Babilônia, conforme o tema do trimestre, que está agindo de forma proposital para afrontar a vontade do Criador. Então, diante disso, toda ideologia que vem querer secularizar os princípios bíblicos deve ser combatida. Por isso essa lição desse trimestre ela tem um cunho tanto doutrinário quanto apologético. E é claro, devocional também, porque nós estamos aprendendo. Devemos estar aprendendo. Então concluímos essa lição, meu irmão, falando que a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente isso não retrata a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, devemos entender que o mal primário a ser combatido é o pecado, inerente à natureza humana. O homem, uma vez regenerado pela fé em Cristo, ele repudia as injustiças contra o próximo. Então a igreja atuante, que somos nós, a igreja que está militando ainda nesta terra, é aquela que está lutando contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra
à morte. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 2, falando sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.